Compartilhar aqui a tela. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Deixa eu voltar aqui. Foi? Nada. Tá vendo? Foi, agora foi. Pronto, gente. Então, como eu falei, em biofísica, vocês viram dois sentidos, né? A visão e a audição. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o tato, certo? Um caso, somestesia, que vai falar dos diversos reflexos que acabam, né, acontecendo nesse nosso sistema sensitivo, certo? Então vamos lá. E logo em seguida a gente vai abordar a dor, a fisiologia da dor. Pode ser que quando eu termine a parte de somestesia e dê um tempinho para vocês beberem água e ir ao banheiro, certo? Eu também. E logo em seguida a gente fala um pouco da dor. Bem, então vamos iniciar falando das sensações somáticas, que é também um outro termo encontrado em alguns livros. E aqui vai ser dividido em sensações somáticas 1, que vai tratar da organização geral, as sensações de tato e de posição corporal. E logo em seguida a gente vai falar das sensações somáticas 2, que vai tratar justamente da dor e também da questão da temperatura corporal. Bem, então as sensações somáticas também pode ser conhecida como somestesia. Ela tem como definição, né, correspondem aos mecanismos neurais que são responsáveis pela aquisição de informações sensoriais do que se passa em todo o corpo. Então, é o tato, né? Então, dor, sensações térmicas, sensações também relacionadas ao próprio tato, de como os objetos, né, são percebidos por nós na questão de texturas. Então, todo esse universo a gente vai tratar hoje. Também falar mais adiante, né, sobre a dor que é percebida, né? Ela é captada na nossa pele e enviada até as áreas superiores do nosso sistema nervoso para poder, né, ser interpretada. A somestesia, ela tem como etimologia, né, soma, que significa corpo, e a estesia, que vai significar sensibilidade. Então, é tudo aquilo que nos é sensível, né, a partir da pele. Classificação dos sentidos somáticos. Então, aqui nós temos três classificações: as sensações somáticas mecanoreceptivas, as sensações somáticas, as sensações termorreceptivas e as sensações de dor. As mecanoreceptivas são aquelas que vão nos dar informação sobre, por exemplo, pressão, se o objeto vibra ou não vibra, a sensação de cócegas, certo? Então, são as sensações de tato, ok? E também ela vai fornecer informação sobre a posição do corpo, né? Vai dizer se esse corpo ele está estático, parado, ou se ele está realizando algum movimento. Então, todas essas sensações nos são percebidas graças a esse sistema sensorial, ok? Então, com relação às sensações somáticas, mecanoreceptivas são essas, certo? As sensações de tato e as sensações de posição do corpo. As sensações termorreceptivas, elas vão ser responsáveis pela detecção do frio e do calor. E as sensações de dor, que vai ser abordada na nossa aula hoje, ela vai ser
ativada por fatores que provoquem lesão no tecido. Então, tem que ocorrer uma ruptura da homeostasia do tecido que reveste o nosso corpo, até mesmo internamente, não só se resume a dor a nosso tegumento, mas também aos órgãos internos. E mais adiante a gente vai falar sobre isso. Outras classificações das sensações somáticas são as sensações externo-receptivas, que são as sensações provenientes da superfície da pele, então envolve o nosso tegumento. As sensações proprioceptivas, que estão relacionadas, como vocês vão falar na próxima aula, quinta-feira, né? Estão relacionadas justamente ao estado físico do corpo. Incluem aí as sensações de posição, equilíbrio, pressão da sola do pé e as sensações provenientes de tendões e músculos. Né? A gente vai estudar até alguns órgãos, né, que vão ser responsáveis pela percepção de estiramento, né, que acontece, por exemplo, no músculo. Sensações viscerais são as provenientes das vísceras, né, ou seja, dos nossos órgãos internos. E as sensações profundas, que são aquelas provenientes de tecidos mais profundos, tais como, né, as faces, que envolvem os músculos, os próprios músculos e os ossos. Incluem aí pressão profunda, dor e vibração. São essas as sensações que são percebidas, né, nesses tecidos profundos. Né? No caso, as faces, tecido conjuntivo, que envolve certos órgãos, por exemplo, o músculo, né, ele vai ser envolvido por tecido conjuntivo, e outras estruturas mais. Detecção e transmissão das sensações táteis. Bem, então, nesse slide, ele vai tratar das inter-relações entre as sensações de tato, de pressão e de vibração, certo? Que nos informa do ambiente, de certa forma, né? Então, o tato, ele vai estar relacionado, como a gente viu, a pressão, a sensação de cócega, né? Envolve também, como a gente vai ver mais adiante, a pressão que certos objetos podem fazer sobre a superfície do nosso corpo, ou até mesmo a gente ter essa sensação de pressão e vibração. Então, todas as sensações, embora distintas, elas vão ser detectadas pelos mesmos receptores. E as diferenças principais entre elas são a sensação tátil, né? Ela vai resultar geralmente da estimulação de receptores para o tato na pele e nos tecidos abaixo da pele, e as sensações de pressão resultam geralmente da deformação dos tecidos profundos, e a sensação de vibração ela resulta da ocorrência de sinais sensoriais repetitivos e rápidos. Aqui a gente vai falar um pouco de frequência, né? Alguns receptores para o tato e para a pressão são usados, né, na detecção de vibrações. E aqui nós temos alguns receptores táteis. Na figura 2, nós temos tipos de terminações nervosas, sensoriais somáticas. Essa imagem ela foi obtida do Guyton, né, 2017. Então, aqui nós temos as terminações nervosas livres. A sensação de dor, muitas vezes, são captadas por essas terminações. O corpúsculo de Meissner, receptor com terminação expandida, receptor tátil, né? Vejam que ele está associado aí ao folículo piloso, ou ao pelo, e o órgão terminal de Ruffini e o corpúsculo de Pancini. A gente vai estudar sobre cada um destes receptores. O primeiro deles são as terminações nervosas livres. Elas vão ser encontradas por toda a pele e em outros tecidos também. Serão responsáveis pela detecção do tato e pressão. Já os corpúsculos de Meissner, trata-se de terminações da fibra nervosa mielinizada grossa, do tipo A beta,
ela vai ser alongada e capsulada, seus filamentos neurais ramificados vão encontrar-se dentro de uma cápsula e é encontrado na pele glaba, nas pontas dos dedos, nos lábios e em outras áreas da pele. Com relação à sua adaptação, ela vai ocorrer em fração de segundos após o estímulo. E é sensível ao movimento e à vibração de baixa frequência. Eita, a minha sobrinha aqui. Então, como foi falado, né, a sensação de vibração vai envolver aí alguns receptores. E, no caso, aquelas de baixa frequência vão ser captadas pelo corpúsculo de massa. Bem, então, o próximo receptor são os receptores táteis com terminações expandidas, né, discos de Merkel. Esses receptores eles são encontrados nas pontas dos dedos e em outras áreas que contêm corpúsculos de Meissner. E vai estar presente em número moderado na pele com pelo. Transmitem sinais inicialmente fortes, mas logo se adaptam de forma parcial e, em seguida, um sinal mais fraco e contínuo vai se adaptar lentamente. Certo? Então, aquele forte, ele se adapta de forma parcial e, em seguida, o sinal mais fraco, ele tende, né, a se adaptar de forma contínua e lenta. Detectam sinais mantidos, o que possibilita a percepção de toque contínuo dos objetos sobre a pele. Assim, como na figura 1 podemos perceber, né, o receptor em cúpula de Igor. Então, aqui nós podemos observar os corpúsculos, né? Olha aqui, os corpúsculos de Merkel, e eles vão estar frequentemente agrupados, como podemos observar, nessas estruturas aqui, né, que formam o receptor em cúpula de Igor, ok? Então, a gente observa essa projeção contra a parte inferior do epitélio da pele, né, tornando um receptor extremamente sensível, né, à pressão, né, como foi falado, né, ao toque. E também à textura, ok? Então, vai ser sensível à sensação tátil e de textura. O folículo piloso tátil. Então, como o próprio nome já sugere, vai estar aí associado, né, esse receptor a um pelo. Então, trata-se também de um receptor tátil, corresponde à fibra nervosa que detecta, que está conectada, melhor dizendo, né, à base do pelo do corpo, e que basta um leve movimento do pelo para estimular essa fibra nervosa basal ou órgão terminal do pelo. O próximo são as terminações de Ruffini. Trata-se de receptores que estão localizados nas camadas mais profundas da pele e também nos tecidos internos, de natureza profunda. Também vão ser encontrados nas cápsulas articulares. Então, onde existir articulação, também existem essas cápsulas, nós também vamos observar a presença dessas terminações nervosas. Elas são capsuladas e multiramificadas. Eita. E essas terminações se adaptam muito lentamente, aí sendo importantes para a realização de estados contínuos de deformação do corpo, né, dos tecidos, como tato, pressão intensos e prolongados. Então, como essas terminações elas se adaptam muito lentamente, então a gente tem a percepção do tato e da pressão. Também ajudam a sinalizar o grau de rotação das articulações, haja visto, né, que elas são encontradas aí nas cápsulas articulares. Os corpúsculos de Pansine também são receptores importantes, situados imediatamente abaixo da pele, também de localização profunda nos tecidos e das fáscias. São estimulados apenas com pressão local, rápida, dos tecidos, e tem a tendência de se adaptar rapidamente.
Então, é o que acontece, por exemplo, com a gente sentado na cadeira. Então, a gente não tem essa percepção, só quando a gente, né, foca nisso. Mas, geralmente, a gente não tem essa percepção. Detectam a vibração. Também, como exemplos, podemos colocar a roupa que vestimos, né? A gente perde a percepção que tem uma roupa sobre o nosso corpo. Eita, menina, hoje está danada. Então, são estimulados apenas pela compressão local rápida dos tecidos e, como eu disse, né, se adapta rapidamente. Detectam a vibração tecidual e outras alterações rápidas do estado mecânico dos tecidos. Então, aquelas vibrações rápidas vão ser detectadas por esses corpúsculos. Bem, a transmissão dos sinais táteis das fibras nervosas periféricas. Então, nós vamos contar aí com alguns receptores, né? Então, os receptores especializados na transmissão de sinais, né, pelas fibras nervosas do tipo A beta. Então, vejam bem, nós vamos ter a participação desse tipo de fibra nervosa. Esse tipo de fibra nervosa tende a transmitir a informação captada pelo receptor a uma velocidade de condução de 30 a 70 metros por segundo. Com relação às terminações nervosas livres, elas vão transmitir a informação, vão conduzir a informação por meio, né, de fibras mielinizadas do tipo alfa-gama, certo? Então, vejam bem, as terminações nervosas livres transmitem os sinais por meio dessas fibras mielinizadas, ok? A velocidade aqui ela já vai ser menor, né? A velocidade de condução, 5 a 30 metros por segundo. Ou também podem ocorrer a condução por meio de fibras amielínicas do tipo C. Aí, quando se trata desse tipo de fibra nervosa, a velocidade de condução é mais baixa ainda, é de 1 a 2 metros por segundo, que é importante aqui para a sensação de cócegas. Então, a sensação de cócegas vai ser transmitida por meio dessas fibras amielínicas do tipo C, né, que são obtidas através das terminações nervosas livres. Bem, as fibras de condução rápida vão emitir sinais mais discriminativos, né? Então, relacionadas aí ao tato, de localização precisa da pele, enquanto que as fibras nervosas de condução lenta, elas vão conduzir os sinais de forma menos discriminativa, né? Pressão, tato, pouco localizado e sensação de cócegas e pruridos. Então, essas fibras nervosas de condução, né, são essas que vão permitir a condução a uma baixa velocidade, como podemos observar aqui. E já as de condução mais rápida são enviadas por esse tipo de fibra nervosa, né, a do tipo A beta. Deixa eu só colocar aqui que eu acho que teve um errinho quando eu fui colocar o efeito. Bem, com relação à detecção de vibração. Então, todos os receptores, eles vão estar envolvidos, né? Porém, com detecção de frequências distintas. O corpúsculo de Pacini, como foi falado, né? Ele consegue detectar ciclos de 30 a 800, né, por segundo. Então, 30 a 800 ciclos por segundo, que consiste aí em ciclos rápidos. Então, respondem de forma rápida à deformação mínima e repetidas dos tecidos. Já os corpúsculos de Meissner, eles vão detectar vibrações com ciclos menores, né, de 2 a 80 ciclos por minuto, por segundo, desculpa. E consiste aí permitir, né, a adaptação menos rápida com relação a essa vibração. Detecção de cócegas e prurido pelas terminações nervosas livres, né, mecanoreceptivas. Então, aqui a gente vai falar da sensação de cócega e da coceira. Aqui também teve um errinho com relação ao efeito.
Bem, então, quem vai ser responsável pela detecção de cócega e da coceira, do prurido? Como foi falado logo no comecinho, as terminações nervosas livres mecanorreceptivas. E estas vão estar encontradas, né, na superfície da pele e vão desencadear essas sensações, certo? O comichão, que é conhecida aí pela sensação de cócega, e o prurido, né, ou coceira. Essas sensações elas vão ser transmitidas por fibras amielínicas finas do tipo C, como eu falei, quando foi tratada ali dos tipos de receptores sensoriais. E a importância da coceira é a seguinte: ela vai alertar, né, para o organismo, né, alertar o corpo da presença, né, de estímulos na superfície da pele. Então, quando, por exemplo, um mosquito, né, ele acaba pousando sobre a nossa pele e gera, né, quando ele se desloca, essa sensação de coceira logo, né? Então, a gente tem essa cócega, e logo em seguida a gente já começa a coçar, certo? Inicialmente é sempre assim. Se tem um mosquitinho, ele começa detectado, né? Ele na pele por meio dessa sensação de cócegas e logo em seguida vem a coceira. E a gente coça, coça, coça até doer, né? Até causarmos uma lesão que vai provocar a dor, né? Então, quando a dor chega, essa sensação de coceira, ela é eliminada. Então, os sinais desencadeiam o reflexo de coçar, outras manobras que livre o corpo do estímulo irritante. Possivelmente, os sinais de dor suprimem os sinais de coceira da medula espinhal, como eu falei. As vias sensoriais para a transmissão dos sinais somáticos até o sistema nervoso central. Bem, então as informações sensoriais, elas vão ser coletadas, né, dos diversos segmentos somáticos do nosso corpo e vão ser conduzidas por meio de células sensoras para as raízes dorsais dos nervos espinais, localizados, né, faz parte aí da medula espinal. Aí nós vamos ter as vias sensoriais, que são duas, que podem enviar essa informação. Nós vamos ter o sistema da coluna dorsal, ou lenisco medial, ou o sistema anterolateral. Então, nós temos essas duas vias sensoriais que vão conduzir informações por meio dos receptores táteis, né, localizados na nossa pele ou em tecidos profundos. Bem, uma vez uma dessas vias sendo selecionadas, a informação vai ser conduzida até o tálamo e do tálamo vai chegar à área somatosensorial no córtex cerebral, certo? Então, essa área, ela consegue interpretar a sensação, certo? E, em seguida, emitir uma resposta, ok? Que pode ser, por exemplo, quando o indivíduo ele toca uma superfície quente de imediato, ele tira a mão, né? Essa é a resposta. Okay? Então, essa informação vai ser conduzida, vai seguir todas essas áreas, né? Até atingir a área somatosensorial, ela interpretar e enviar uma resposta que vai ser uma resposta motora com a retirada da mão sobre aquela superfície quente ou qualquer outro exemplo que provoque um reflexo. Diferenças. Então, quais as diferenças existentes entre esses dois sistemas, esses sistemas sensoriais? Nós vamos ter aí o sistema da coluna dorsal, também conhecido como lenisco dorsal, lenisco medial. Esse sistema ele vai ser composto por fibras nervosas grossas e mielinizadas, cuja velocidade de condução dos sinais é aí de 30 a 110 metros por segundo. Vão apresentar alto grau de organização espacial das fibras nervosas em relação à sua origem.
e vão transmitir informação sensorial com muita rapidez e fidelidade temporal e espacial. Então, esse sistema ele consegue enviar informação mais detalhada, mais precisa, né, para a região cortical. E a quarta, capacidade limitada aos tipos discriminativos das modalidades sensoriais mecanoreceptivas, que são aquelas que a gente falou, né, onde estão envolvidas a coceira, o prurido, né? Prurido, coceira, que é o mesmo, a cócega. Toda vez eu esqueço o nome, a informação sobre a cócega. Que, como a gente viu, envolve aí terminações nervosas livres. O sistema anterolateral, ele vai ser o segundo sistema que nós vamos observar, que pode a informação ser conduzida e desta enviada até a região cortical do nosso sistema nervoso central. Então, ela vai ser composta, né, por fibras mielinizadas finas. A velocidade de condução do sinal vai ser de alguns metros a 40 metros por segundo. Vai ter organização espacial menor em relação à sua origem e não precisa transmitir a informação sensorial com rapidez ou com grande fidelidade espacial. E tem capacidade de transmitir amplo espectro de modalidades sensoriais. Os tipos de sensações transmitidas. Bem, com relação ao sistema da coluna dorsal lenísco medial, as sensações que são transmitidas por esse sistema são as sensações táteis, né, que requerem alto grau de localização do estímulo, as sensações táteis que requerem a transmissão de graduação finas de intensidade, sensações fásicas, como as sensibilidades vibratórias, sensações que sinalizam movimento contra a pele, sensações de posição das articulações, sensações de pressão relacionadas à grande discriminação da intensidade de pressão. Já o sistema anterolateral vai transmitir as seguintes sensações: dor, sensações térmicas, incluindo aí o calor e o frio, as sensações de tato e pressão grosseira, não discriminativos, que vão estar localizados, né, na superfície do corpo, as sensações de cócega e prurido e sensações sexuais. A transmissão no sistema coluna dorsal lenísco medial. Então, aqui nós temos, né, a anatomia do sistema da coluna dorsal lenísco medial, onde na figura 2 nós temos o corte transversal da medula espinal, mostrando a anatomia da substância cinza e os tratos sensoriais ascendentes nas colunas branca da medula espinal. Então, nós podemos observar aqui a coluna dorsal, certo? Observem os nervos, né? No caso espinal, adentrando a essa região e fazendo interações com neurônios, aqui, como podemos observar, na lâmina marginal, na substância gelatinosa, certo? E também enviando informações aqui para a coluna dorsal. A partir desse nervo localizado aqui no lado direito, e aqui do esquerdo, que vai justamente conduzir informações por meio aqui da coluna dorsal, nós observamos, né, a presença de outros tratos que vão interagir com essas lâminas, né, contidas nessa região aqui. Então, nós temos o trato espinocerebelar ventral, o trato espinocerebelar dorsal e o trato espinocerebelar, né, localizado nesta região. Também nós temos o trato de Sauer, ok? E aqui nós temos as vias de condução. Vejam que elas cruzam, né? Então, do lado direito, passam para o lado esquerdo através da via espinotalâmica anterolateral. Aqui nesse fluxograma mostra mais ou menos como ocorre, né, o encaminhamento aí da sensação sensorial.
Então, os mecanorreceptores especializados enviam informação por meio das fibras nervosas mielinizadas grossas para o ramo medial e para o ramo lateral, que vão se dirigir, né, até a medula espinal. O ramo medial dessa fibra nervosa mielinizada, ela dirige-se para a coluna dorsal e da coluna dorsal parte para o encéfalo. E o ramo lateral, ele vai entrar no corno dorsal da substância cinzenta e vai fazer sinapse com neurônios de diversos locais, como podemos observar aqui nessa região. Certo? Então, aqui na massa cinzenta, esse nervo ele acaba fazendo diversas sinapses com os neurônios ou interneurônios que estão localizados nessa região. Uma vez ocorrido, né, a formação dessas sinapses com os neurônios locais, nós temos aí as 3 vias, né, que podem seguir. A primeira, a maior parte delas que tem origem, né, que originam fibras e que penetram nas colunas dorsais da medula espinal para acessar até o encéfalo. Então, podem ser conduzidas até o encéfalo por meio das colunas dorsais, então elas acabam retornando. O segundo, muitas dessas fibras curtas, elas terminam localmente na substância cinza da medula espinal e vão desencadear os reflexos, né? Então, elas não vão ascender até a região cortical do encéfalo, elas ficam ali mesmo e vão ser responsáveis pelo reflexo, ok? Mais simples, envolvendo apenas aí a medula espinal. E o terceiro, vão dar origem aos tratos espinocerebelares, como foi falado aqui nessa imagem. Bem, o sistema da coluna dorsal e lenisco medial, né, segue esse percurso aqui, como podemos observar. Então, é captada a informação através dos receptores táteis. Essa informação é conduzida pelas fibras nervosas, né, chegando até a coluna dorsal da medula espinal. Lá, o que é que vai acontecer? Essa informação vai ser conduzida até o bulbo, como podemos observar aqui nessa figura, mas adiante eu vou explicar melhor essa figura. Então, segue até o bulbo, no bulbo vai fazer sinapse com os núcleos da coluna dorsal, os cornos, e ocorre aqui o cruzamento para o lado oposto, certo? Então, aqui podemos observar justamente no bulbo inferior esse cruzamento resultando em informações, né, que do lado direito vão ser encaminhados para o lado esquerdo do cérebro e vice-versa. Informações do lado esquerdo serão conduzidas para o lado direito do encéfalo. Então, aqui é onde vai ocorrer essa mudança, né? Bem, ocorrido isso, a informação vai ser conduzida até a região, né, do lenisco medial, e do lenisco medial segue para o tálamo, né, onde na região do complexo ventro-basal vai ocorrer sinapses aqui, né, entre os neurônios, e a informação vai ser conduzida, então, para a região somatosensorial do córtex cerebral, no giro pós-central, que é aí onde se localiza essa área somatosensorial, ok? Então, como podemos observar aqui, observem, né, um pezinho que ele consegue detectar, como podemos observar, consegue perceber, por exemplo, né, a sensação de uma pena, que seja pelo pé, que seja pela mão, no caso aí o dedo, né? A informação, como podemos observar, vai ser captada pelo receptor sensorial. Essa informação vai ser conduzida até a raiz dorsal e gânglio espinal, como podemos observar, adentra a medula espinal e ascende como podemos observar. Veja que aqui do lado esquerdo, né, a informação vai ser enviada, encaminhada para o lado esquerdo
como podemos observar aqui da medula, vai ascender. Aqui nós já temos, né, a captação de informação sensorial do membro superior. Então, os ramos ascendentes das fibras da raiz dorsal captam essa informação e conduz justamente para a região da medula espinhal. Então, quando chega aqui no bulbo inferior, observem que as informações provenientes, né, do sistema do membro inferior e do membro superior, elas cruzam, né, passam do lado esquerdo para o lado direito. E aí seguem, né, vão percorrer toda a parte do tronco encefálico, né, aqui o bulbo, a ponte, o mesencéfalo, e vão chegar até a região, como foi falado, né, do tálamo, aonde vai ocorrer sinapses, como podemos observar aqui, e logo em seguida, condução da informação sensorial para a região somatosensorial, como podemos observar. Áreas distintas vão captar as informações conduzidas e captadas, né, pelo membro superior e pelo membro inferior. Então, aqui a linha em vermelho vai levar informações, e é aqui que vão ser detectadas as informações sensoriais do sistema dos membros superiores e em azul dos membros inferiores. Por isso que uma lesão nessa região, dependendo da área, né, o indivíduo, né, como acontece nos AVCs, no acidente vascular cerebral, acaba comprometendo, né, o lado oposto do corpo, por conta disso, certo? Desse cruzamento que acontece aqui no bulbo inferior. Na figura 4, nós temos a projeção do sistema coluno-dorsal lenísco-medial por meio do tálamo para a região cortical, né, somatosensorial. Então, aqui nós temos o giro pós-central, que contém justamente esse, que corresponde justamente a essa região que faz parte aí do córtex cerebral. E aqui nós temos, né, uma área como podemos observar, diversas sinapses acontecendo nessa região. Sim, eu vou só voltar aqui para a gente ver as áreas onde vai ocorrer sinapses. Então, aqui ocorre sinapses e nessa região do tálamo também nós observamos a presença de sinapses. Ou seja, então tem outro grupo de neurônios aí que vão coletar informação e vão conduzir para o segmento adiante. Ok? Então vejam aqui o complexo ventrobasal do tálamo, onde nós observamos muitas sinapses, né, da terminação nervosa, né, que envia informação para esses neurônios dessa área. E aí esses neurônios vão conduzir a informação captada para o córtex somatosensorial, certo? Então, aqui ilustra bem essas informações. Então, nós temos aqui a extremidade inferior, né, sendo responsável pela captação dessas regiões, o tronco, então, informações conduzidas pelo tronco são captadas aqui, e a extremidade superior já fica nessa região, sendo captada e processada. Informações da face fica nessa região aqui da área somatosensorial. Então, aqui logo embaixo nós temos mesencéfalo e os tratos, né? O trato espinotalâmico e o lenísco medial. E vão todos eles enviar informações, e chegando aqui na região do tálamo, ocorrem as devidas sinapses com os neurônios dessa região, e esses neurônios conduzem a informação para a área somatosensorial do córtex. Dependendo da região, áreas específicas vão estar aí envolvidas nessa percepção dessa informação, vão processar e depois conduzir uma resposta, que vai, né, culminar aí, onde nós vamos observar a participação já da área motora do córtex cerebral.
Orientação espacial das fibras nervosas do sistema da coluna dorsal lenisco-medial. Bem, aqui é aquela sequência, né? A medula espinal, né, que representa aí a coluna dorsal, ela vai, na parte inferior do corpo, ter uma posição mais central, enquanto que a parte superior do corpo tem uma posição mais lateral. Vejam que isso é com relação às fibras nervosas, certo? Então, a posição dessas fibras em relação à medula espinal é observada dessa forma. Uma vai ter uma posição mais lateral, aquela que vai conduzir informações dos membros inferiores, né? E a dos membros superiores, uma posição mais central. Posição lateral para os membros superiores e mais central para os inferiores. Deixa eu voltar aqui só para a gente ver. Observem aqui, né? Captando informação dos membros inferiores, ó, mais central. Né? Quando chega aqui, a gente já observa que é mais lateral para os membros superiores. Representada aqui, né, as fibras nervosas por essa linha contínua, né, em vermelho. Bem, no tálamo, a extremidade inferior do corpo essas informações vão ser conduzidas para posições mais laterais do complexo ventro-basal central, e a cabeça face vai ter aí as áreas mediais do complexo basolateral central. Então, deixa eu só voltar aqui. Como podemos observar nessa figura. No bulbo, como foi falado, ocorre o cruzamento, né, dos leniscos mediais. Então, o lado esquerdo vai ser representado no lado direito do tálamo e o lado direito do corpo vai ocorrer aí, né, para o lado esquerdo do tálamo. Vai ser representado pelo lado esquerdo do tálamo. O córtex somatosensorial. Então, nessa figura 5, nós temos as áreas estruturalmente distintas, referidas como áreas de Brodmann, do córtex cerebral humano. Então, essas áreas de Brodmann funcionam como um mapa, fazendo uma comparação, certo? Aonde cada região do encéfalo, como podemos observar aqui do córtex cerebral, vai apresentar áreas distintas histologicamente falando. E aí, para facilitar o estudo, foi enumerado essas áreas, certo? Como se fosse, no nosso mapa do Brasil, né, os estados. Então, representando os estados. Então, aqui acontece isso. Então, para facilitar o estudo, os fisiologistas e os neurologistas, né, utilizam dessa estratégia, né, utilizam dessas áreas de Brodmann para justamente saber que região do encéfalo, né, do córtex cerebral, algumas patologias, né, acometeram. Então, cada uma dessas áreas, elas são totalmente distintas, certo? Histologicamente falando. Com relação ao número de áreas que são enumerados, nós temos aí cerca de 50, certo? Vai depender do autor. Tem autor que coloca 40, tem outros que colocam 50, certo? O Guyton, ele coloca aí 50. Então, vão ser enumerados justamente para facilitar o estudo. Então, porventura, se ocorrer uma lesão na região aqui 4, então todo neurofisiologista e neurologista já vão saber, né, a área a qual, né, foi lesionada. Okay? Então, facilita até a comunicação entre esses especialistas. As áreas somatosensoriais 1 e 2. Então, na figura 6, nós temos duas áreas corticais somatosensoriais, né? A área somatosensorial 1 e 2. Aqui nós temos o córtex motor primário, que acaba, né, sendo conduzido informações para essa região
provinda do córtex cerebral, e aqui o córtex motor primário vai ser responsável em enviar uma resposta motora, certo? Então, aqui ocorre a condução, a interpretação, e envia-se dessa região da área somatosensorial a informação para a região do córtex motor para que ocorra uma resposta apropriada, ok? No caso, uma resposta motora. Então, toda aquela informação que foi conduzida a partir da medula espinal e chegou até a área somatosensorial, dependendo da região em que foi gerada a sensação, né? As áreas as áreas somatosensoriais, elas vão ter umas sub-áreas, né, específicas para cada região do corpo. Então, vejam que a coxa, ela vai estar localizada aqui, né, a sensação, todas as sensações que são geradas aí na coxa. Está localizada aqui na área somatosensorial 1. Nós temos aqui o tórax, nessa região, o pescoço, o ombro, a mão, dedos, língua, intraabdominal. Isso na área em azul. Já a área em vermelho, que também corresponde a uma área somatosensorial, no caso a área somatosensorial 2, vai captar informações provenientes da perna, do braço e da face. Então, nós temos aqui a área somatosensorial, que é dividida em área somatosensorial 1, de coloração azulada, podemos identificar aqui no córtex, e em vermelho, a área somatosensorial 2. Para a gente, levando em consideração aqui o sulco central, né, como podemos observar, esse sulco vai dividir aqui o córtex cerebral, né, da região anterior e posterior, aqui a área, a região frontal, né, temos a parietal, aqui a temporal, occipital, né, então, dependendo aqui da região, né, nós temos aqui a numeração correspondente, né, se a gente fizer uma transposição, então nós temos aqui a área somatosensorial, representada aqui em 3, né, deixa eu ver mais aqui, passei demais. Então, geralmente, essa 3, 1, são as áreas, né, envolvidas aí na captação de informações sensoriais. Orientação espacial dos sistemas provenientes de diferentes partes do corpo na área somatosensorial 1. Então, nessa figura, nós temos a representação das diferentes áreas do corpo, da área somatosensorial do córtex. Então, com base aqui na fissura, né, central, então atrás dela, nós temos a região cortical, somatosensorial, onde as informações conduzidas por diversas regiões do corpo vão ser interpretadas, né? Então, podemos observar, né, dependendo do grau de importância, que as áreas vão ter regiões com áreas maiores para a detecção de certas sensações provenientes de determinada região do corpo, e outras, né, já vai ter uma área bem reduzida aí do córtex cerebral. Então, podemos observar, né, a genitália, ela vai ser captada nessa região, certo? Bem como também o dedo do pé vai estar aqui também sendo integrada a sua informação. Então, perna, quadril, o tronco, né, o pescoço. Então, essas áreas aqui, elas vão justamente receber informações provenientes dessas regiões específicas. Cabeça, o ombro, braço, cotovelo, antebraço, punho, mão. Olha só como a área da mão ela é bem assim, expressiva, né? Ela tem uma dimensão bem maior, devido à presença de grandes quantidades de receptores que existem nessa região. Então, dedo mínimo, né? Anular, médio, indicador e polegar. Olha a área como é imensa, né? Para a mão. Toda essa área aqui. Já com relação à área cefálica, né? Na cabeça, então, os olhos vão corresponder a essa área, o nariz, a face, o lábio. Vejam como o lábio também tem
importância aí sensorial, né? Então, o lábio superior e o lábio inferior. Nós temos, em seguida, o conjunto, né? Os lábios e o lábio inferior. Dente, gengiva e mandíbula, nessa região, língua, faringe e a região intraabdominal, é bem pequena. Bem, a localização dessa área somatosensorial é no giro pós-central do córtex cerebral humano, né? Representada aí nas áreas de Brodmann 3, 1 e 2. Voltando aqui para a gente ver. Então, aqui corresponde à área somatosensorial. 3, 1 e 2. Naquela hora eu nem fiz a relação aqui com o 2. As camadas do córtex somatosensorial. Então, histologicamente falando, se a gente pegar a região do córtex cerebral, nós vamos observar a presença de 6 camadas, certo? Essa sexta camada ela vai ser subdividida, como podemos observar aqui, em A e B. Então, da região mais externa para a região mais interna, nós vamos ter aí diversos tipos de neurônios que vão integrar a informação conduzida por essas áreas. Assim, nós vamos ter a primeira camada, que é a camada molecular, representada em 1. Nós vamos ter a camada granular, que é representada por 2, a camada granular externa. Nós temos a camada de células piramidais pequenas, representadas aqui, como podemos observar, o corpo celular dessas células apresenta, né, essa forma piramidal, né, triângulo. A camada granular interna, representada aqui em 4. A quinta, a camada de células piramidais grandes. Então, quando a gente compara a grande com a pequena, né, a gente observa nitidamente essa distinção. E a última camada, que é a sexta camada, que é a camada de células piramidais fusiformes e polimórficas. Então, aqui nós vamos ter essa diversidade de formas de neurônios, ok? Então, podemos observar essas 4 camadas na região cortical. Com relação à função do córtex somatosensorial, cada camada que compõe aí o córtex somatosensorial vai receber informações. Por exemplo, sinais sensoriais aferentes que vão excitar os neurônios da camada 4 e, em seguida, os da superfície da camada mais profunda, certo? Então, representada aqui em 1. As camadas 1 e 2 vão receber aí sinais aferentes inespecíficos e difusos provenientes dos centros subcorticais, que facilitam regiões específicas do córtex, ou seja, a região do vamos dizer, do subconsciente, ok? Então, corresponde a essas camadas. Os neurônios da camada 2 e 3, por sua vez, enviam axônios para as áreas relacionadas ao lado oposto do córtex cerebral, pelo corpo caloso, e os neurônios da camada 5 e 7 vão enviar, por meio de axônios, né? Por meio dos axônios, informações para as estruturas encefálicas mais profundas, ok? Então, dependendo aí, cada camada dessa vai ter uma função, né? Vai receber informações de diversas áreas, né? Organização do córtex sensorial. Bem, então os neurônios dessa região vão estar distribuídos, como a gente viu nessa imagem aqui, em camadas, certo? Essas camadas, elas vão formar colunas, né, verticais, que vão se estender por essas 6 camadas. Então, nós temos a coluna, cada coluna contém essas 6 camadas de neurônios. O diâmetro de cada coluna de 0,3 a 0,6 milímetros, né? Contendo aí cerca de 10 mil corpos neuronais. Então, e cada coluna vai estar relacionada
a uma modalidade sensorial específica. Aqui nessa estrutura a gente tem um exemplo, né, de coluna, onde vai ser formada por essas seis camadas, desculpa. As funções da área somatosensorial 1. Então, nesse fluxograma, né, ilustra as funções que são observadas nessa área. Então, ampla excisão bilateral da área somatosensorial 1 provoca. Quando eu tenho aí a excisão dessa área, nós vamos observar a incapacidade de localizar discretamente as diferentes sensações em diferentes partes do corpo, mas a capacidade de localizar sensações grosseiras, certo? Vejam que isso é quando eu tenho uma incisão bilateral de ambos os lados, ok? Então, é isso que vai acontecer com a região somatosensorial. E é com base nisso que a gente vai saber que a função dessa área somatosensorial 1 é justamente permitir a localização discreta das diferentes sensações em diferentes partes do nosso corpo. Quando essa área ela é excisionada, nós vamos ter aí a incapacidade de avaliar os diferentes graus de pressão sobre o corpo. Então, essa área faz justamente essa função, né? Ela vai avaliar... Ah, meu Deus, o que é isso? Ela vai avaliar justamente os diferentes graus de pressão e corpo que chegam até essa região. Vai avaliar, no caso, né, tem a capacidade de avaliar o peso dos objetos, e quando ocorre a incisão dessa área, ela perde essa capacidade. Vai avaliar os contornos e as formas dos objetos, né, conhecido como estereognósia, e quando seccionada essa região, ela perde essa capacidade. Vai avaliar as texturas dos materiais, e quando também ocorre essa excisão, não tem, né, essa percepção, né, com relação às texturas. E mesmo tendo essa excisão, nós vamos observar aí a preservação pouco localizada das sensibilidades dolorosas e térmicas. As áreas de associação somatosensorial. Então, são aquelas áreas, né, como podemos aqui observar na figura, áreas estruturalmente distintas, referidas como as áreas de Bowman do córtex humano, do córtex cerebral humano. Então, aqui, mais uma vez, aquele mapa, né, identificando as áreas de Brodmann, onde vamos encontrar aí também as áreas de associação somatosensorial. E essas áreas, elas estão localizadas aqui, no número 5 e 7A. Então, são as áreas associadas às áreas somatosensoriais. A função dessa área é justamente interpretar os significados mais profundos da informação sensorial entre as áreas somatosensoriais. Então, elas vão estar associadas à área somatosensorial e vão fazer essa interpretação mais significativa e profunda das informações sensoriais. Áreas de associação somatosensorial recebem sinais provenientes. Então, aquelas áreas representadas em 5 e 7A, elas vão receber sinais da área somatosensorial 1, dos núcleos ventrobasais do tálamo, de outras áreas do tálamo, do córtex visual e do córtex auditivo. Então, vejam que essa área vai integrar diversos sinais sensoriais, né? Então, tanto auditivo como visual, né? Além de outras informações que são transmitidas, né? Tanto pelos núcleos ventrobasais do tálamo, como de outras áreas do tálamo. Os efeitos da remoção da área de associação somatosensorial. Então, com relação à área somatosensorial,
quando ocorre a remoção desta, nós vamos perceber o quê? A incapacidade que o indivíduo tem de reconhecer os objetos e formas complexas, né, que são percebidos do lado oposto do corpo. Assim, nós temos a condição que é designada como amorfossíntese, certo? Quando ocorre essa perda de percepção. Características gerais da transmissão e da análise dos sinais do sistema da coluna dorsal lenisco-medial. Então, nessa figura 9, nós temos aí a transmissão do sinal de estímulo puntiforme ao córtex cerebral. Então, basta lembrar aqui que, por exemplo, uma agulha está sendo espetada em alguma região do corpo. Então, olha aqui o estímulo puntiforme, ele vai ser conduzido, né, vai chegar até o núcleo da coluna dorsal, e aqui vejam que essa informação ela meio que amplifica, né, chegando até o tálamo. E do tálamo vai ser conduzida até a região cortical, como podemos observar, né, a área aqui conduzindo a informação, certo? Então, o que é que temos aqui? A descarga por segundo dos neurônios, que emitem a informação para essa região, e o estímulo. Então, percebam que eu tenho aqui, nessa curva, né, o estímulo forte, o estímulo moderado e o estímulo fraco. O estímulo fraco é aquele que vai acometer apenas essa região aqui do meu gráfico. Enquanto que o estímulo moderado, vou ter a atuação de mais grupos de neurônios aqui, né, provocando um estímulo moderado, né, com uma ampliação maior aqui do número de neurônios envolvidos. Enquanto que o estímulo mais forte envolve todos esses neurônios e, consequentemente, né, um número maior de sinapses vão acontecer. Então, a organização básica do circuito neural, né? Então, a gente observa essa divergência em cada estágio sináptico. Ou seja, eu tenho um ponto que vai se ramificando, como podemos observar, e isso, dependendo do número de neurônios que são aí requeridos, eu vou ter um estímulo fraco, moderado ou forte. Vai depender da quantidade de neurônios estimulados. Os neurônios centrais, eles vão descarregar com maior intensidade, né? Então, esses daqui recebem estimulação fraca ou moderada, enquanto que o estímulo mais forte, né? A descarga vai ser mais lenta, né? A descarga vai ser mais lenta. Os estímulos fracos versus estímulos fortes. Então, vai depender do disparo e da descarga. Então, quanto maior for o número de descargas, né, maior será o estímulo e, consequentemente, vai levar menos tempo para que ocorra justamente esse descarregamento, ok? Que está envolvendo aí um número maior de neurônios. Enquanto que no estímulo mais fraco, eu vou ter aí pouco disparo e aí um número de neurônios participando também menores. A figura 9, ela ilustra a transmissão de sinais para o córtex de dois estímulos putiformes adjacentes. Então, aqui, com base na percepção de dois estímulos, né? Vamos supor aqui de pressão. Então, nós temos aqui dois pontos adjacentes fortemente estimulados. Imagine que eu estou com duas agulhas, né, de fundo cego, né, sem ser pontiagudo, ou alfineta, qualquer coisa do gênero, e estou realizando uma pressão na pele. Dependendo da região do corpo, a gente tem a percepção desses dois pontos sendo estimulados. Já isso vai depender muito também da distância em que esses pontos se encontram, certo? E da região em que é estimulada. Em outras áreas do corpo, como, por exemplo, no dorso, na região dorsal do nosso corpo, a gente não consegue ter essa percepção, mesmo colocando uma distância similar
aqui é observada, por exemplo, na ponta do dedo. Então, na ponta do dedo, a gente vai ter a percepção desses 2 pontos de pressão. Já se eu colocar esses 2 pontos de pressão com o mesmo distanciamento, a gente não vai perceber esses 2 pontos. A gente vai apenas perceber, ter a sensação de um ponto, ok? E isso reflete justamente essa dinâmica aqui que é observada nesse gráfico. Então, a figura 9 envolve a transmissão de sinais para o córtex de 2 estímulos puntiformes adjacentes. Então, observem aqui os 2 pontos, né, que representam o estímulo que é gerado. Observem que há uma distância entre esses pontos e observe aí os neurônios que estão participando. Então, nessa área aqui, a gente consegue, em vermelho, essa curva em vermelho, a gente consegue distinguir os 2 pontos. Já aqui em azul, é justamente aquelas áreas em que a gente não consegue distinguir esses 2 pontos. Então, mesmo tendo aí uma quantidade maior de neurônios participando, né? Então, nessas áreas mais centrais, a gente vai ter mais sinapses e mais neurônios participando aqui. Então, a capacidade discriminatória de 2 pontos, ela vai ser obtida por meio do método que testa a discriminação tátil. Exemplo, né, o emprego de agulhas pressionando a pele em diversas regiões do corpo. E aí, no dedo, é possível perceber a presença desses dois, dessas duas agulhas realizando, né, sendo submetida a essa pressão com apenas uma distância de 1 a 2 nanômetros, milímetros, desculpem. Já nas costas, né, no dorso do nosso corpo, para que eu tenha essa percepção, eu tenho que ter um distanciamento maior, de 30 a 70 milímetros. Se eu coloco esse ponto numa distância semelhante à observada aqui no dedo, a percepção é de um ponto só, que o indivíduo vai ter. Bem, então a curva em azul detecta o ponto de estimulação sem inibição periférica. Deixa eu voltar. E aí, em vermelho, detecta os 2 pontos de estimulação com inibição periférica. Essa inibição periférica é o que vai garantir a percepção dos 2 pontos. Enquanto que, quando não tem essa inibição periférica, então a gente detecta apenas como se tivesse um ponto sendo estimulado. Transmissão das sensações pelo sistema coluno-dorsal lenísco-medial. Então, essa transmissão permite que informações sensoriais se alterem de forma rápida nesses sistemas de detecção e reconhece as alterações de estímulos que ocorrem em período de curto tempo, como foi falado anteriormente, logo no começo. A sensação vibratória tem a definição aqui, né, que consiste em sinais sensoriais repetidos rapidamente e que podem ser detectados como vibrações, né, ocorrendo aí cerca de 700 ciclos por segundo. Então, a gente consegue ter a percepção da vibração, né, mediante esse sistema que vai acabar identificando, né, detectando essas variações rápidas que acontecem. E aí nós temos, né, os corpúsculos que vão estar envolvidos na percepção vibratória. Então, nós vamos ter os corpúsculos de Pansini, que vão detectar sinais de alta frequência, né? Vai estar localizado na pele e em tecidos profundos, e os corpúsculos de Meissner, que vão detectar sinais de baixa frequência. Os sentidos de posição. Frequentemente também são chamados de sentidos proprioceptivos, e essa modalidade sensorial vai permitir a detecção de tensão e posição das estruturas onde estão localizados. Então, aqui nós temos o aparelho tendinoso de Golgi, que tem um grupo aí do seminário que vai falar melhor, né, sobre essa estrutura.
Temos também o fuso muscular, que está presente nas fibras musculares e também é importante, justamente para mostrar ao corpo, né, situar o corpo com relação a esse sentido de posicionamento. Os subtipos, né? Nós vamos ter os sentidos de posição estática e aqueles de posição dinâmica. Com relação aos de posição estática, trata-se aí da percepção consciente da orientação das diferentes partes do corpo relacionadas entre si. Já o sentido dinâmico, né, que envolve aí a velocidade do movimento, a sinestesia ou propriocepção dinâmica, ela vai, como eu posso dizer, detectar justamente quando o indivíduo ele está realizando um movimento, ok? Receptores sensoriais de posição. Então, nós temos 3 receptores, né? Nós temos os fusos musculares, que vão determinar a angulação articular e vão controlar aí o movimento muscular. Nós temos os corpúsculos de Pacini, eu disse 3, mas é mais, né? Que tem mais. As terminações de Ruffini, receptores similares aos órgãos tendinosos de Golgi, que vão captar aí o estiramento de ligamentos e tecidos profundos. Então, o processamento da informação vai ocorrer via sistema coluno-dorsal lenisco-medial. A anatomia da via anterolateral, que é aquela via mais que vai detectar sinais mais simples, né? Que não precisa de tanto detalhamento. Nós temos o sistema aqui anterolateral. Esse fluxograma mostra justamente o percurso que a sensação, né, captada pelos receptores, vão conduzir até o giro pós-central do encéfalo, que é a região onde se localiza o córtex somatosensorial. Então, o sistema anterolateral, ele vai ser responsável em conduzir informações até essa região. No entanto, aqui nós vamos observar o seguinte, que esse sistema ele vai captar informações dos receptores e esses receptores vão conduzir essa informação através de fibras nervosas, né? Essas fibras elas vão chegar às colunas dorsais da medula espinal. Logo em seguida, nós vamos observar a presença de sinapses nos cornos dorsais da substância cinzenta medular, né, nas fibras anterolaterais, por isso que esse sistema é designado dessa forma, nas lâminas 1, 4, 5 e 6. Também nós vamos perceber o cruzamento que vai acontecer na comissura anterior das colunas brancas, anteriores e laterais da medula espinal, e alguns tratos que são observados, né? O espino talâmico anterior e lateral, que vão conduzir a informação até o tálamo e do tálamo até a região do córtex somatosensorial. Aqui nós temos a figura 11, que vai mostrar a divisão anterior e lateral da via sensorial anterolateral. Aqui nós temos informações com relação à transmissão dos sinais sensoriais menos críticos da via anterolateral. Então, aqui percebam, né, a detecção pelos membros inferiores e superiores, né, de temperatura. Então, aqui calor, né, dor também. Então, observem que essa informação nos membros superiores vai ser conduzida, né, para a raiz, como podemos observar, da medula espinal. Observem aqui que ela já vai realizar. Deixa eu só colocar aqui um negócio. Observem que aqui ela já vai realizar uma sinapse, aqui na área cinzenta. Observem que a informação ela já cruza aqui na medula espinal, né, como podemos observar, e segue lateralmente, como podemos observar. A informação vai ser conduzida lateralmente. Com relação à região superior, então observem aqui que representada por essa linha
em vermelho, então nós temos a raiz dorsal e o glândulo espinal, que envia informação até a área cinzenta da medula espinal. Observem aqui sinapse ocorrendo e vejam que a condução desse vai ser lateral também. Vejam que ambos, né, tem uma distribuição aqui, né, uma condução anterolateral. Vai seguindo todo o percurso aqui da medula espinal. Observem que esse cruzamento da informação para o lado direito, do lado direito para o lado esquerdo e vice-versa, acontece aqui na medula espinal, ok? Nesse sistema. Aqui no bulbo inferior, a informação vai ser conduzida anterolateral, né? Chega aqui no bulbo, permanece. Vejam que aqui tem regiões de sinapse, como vocês podem observar. Trata-se aqui do trato espino reticular. Vão sendo conduzidas essas informações pelos neurônios que mantiveram aqui sinapse com as informações conduzidas pelas fibras nervosas que ascenderam, e vão sendo levadas essas informações até a ponte, chegando aqui no mesencéfalo, mais uma região onde nós vamos observar as sinapses. Aqui aqui faz referência justamente ao trato espino-mesencefálico, que conduz a informação, né, que ascende, como podemos observar, até a região do núcleo ventrobasal e intralaminares do tálamo. E daqui, mais sinapses acontecem, onde os neurônios vão conduzir a informação até a região somatosensorial. Então, aquelas provenientes dos membros inferiores, representada em azul, vai ser essa região que vai ser responsável pelo processamento da informação, e em vermelho, as regiões provenientes do sistema dos membros superiores, certo? Características da transmissão na via anterolateral. Então, a velocidade de transmissão aqui vai ser 1/3 a metade da observada no sistema coluno-dorsal lenisco-medial. Então, aqui a velocidade é menor. Então, 8 a 40 metros por segundo. O grau de localização especial dos sinais vai ser pequeno. Menores precisões de gradações de intensidade e pequena capacidade de transmitir sinais que se alteram e se repetem. Os dermátomos pode ser definido como campos segmentares da pele que são inervados por nervo, né? No caso aí o nervo espinal. Então, toda essa região que podemos observar na figura 12, que está demarcada, né? Então, nós temos aqui a C2, então tudo isso são campos de segmentação, certo? C2, C3, e sempre levando em consideração o nervo espinal. C4, aí aqui já a região torácica, né, que vai de T2 a T12, ok? E a lombar, L1, L2, L3, 4, né, chegando até L5, e a sacral representada aqui. Vejam ó, que aqui a L4, ela se estende, nesse dermátomo, se estende até a região aqui do pé, né? Pegando aqui, como podemos observar, o dedão, né? Do pé. E da mesma forma acontece para o braço, certo? Então, observem aqui a área C8, né? A cervical C8. Né? Ela se estende por essa região. A C6 também, ó, toda essa região aqui. Isso é importante porque existem algumas condições patológicas que acabam, né, interferindo nessas questões. Por exemplo, mais adiante eu acho que deve ter um resumo falando justamente de algumas condições patológicas. Então, eu vou deixar para adiante, certo? Então, por exemplo, quando o indivíduo ele está infartando, né, não é percebido, né, não é a dor no coração
que é percebida, é manifestada muitas vezes com a dor que se propaga pelo braço, né? Então, justamente porque essa região, como podemos observar aqui, ela corresponde a uma área de dermátomo. Então, a dor, ela vai se estender, né, por essa região. Que afeta, né, é gerada lá no coração, mas acaba se propagando em direção ao meio. Eu botei do lado esquerdo, viu, gente? Eu estava tocando o braço do lado direito, mas é do lado esquerdo. Então, ela se estende por todo o braço esquerdo. Bem, eu vou dar, deixa eu ver aqui que horas são. São 15h38. Então, eu vou dar um intervalo para vocês e a gente retorna. Deixa eu voltar aqui. Meu Deus, abre tudo aqui. Propaganda só o que tem. Deixa eu voltar aqui. Cadê você? Deixa eu ver o que foi que eu fiz aqui, viu, gente? Que eu não sei nem o que foi que eu fiz. O que foi que eu fiz? Depois eu vou organizar ali, que eu acho que eu abri alguma coisa. Bom, gente, então eu vou dar esse intervalozinho, a gente volta. Tudo bem, Vinícius. A aula vai ficar gravada. Aí, se você quiser assistir a parte que falta, né, que vai estar aí relacionada à dor, é só assistir, certo? Bom, então vamos para o nosso intervalo e a gente retorna às 4 horas, certo? Tudo bem, gente? Deixa eu ver aqui, porque Ok, às vezes eu professora. não fico olhando aqui. Meu Deus, esse e-mail eu vou fechar, porque tá demais. Eu acho que é ele. Tá aqui me estressando. Deixa eu fechar aqui o e-mail. O que foi que eu fiz aqui? Eu fiz uma coisa aqui que eu não. Professora, Oi, ainda está sendo gravada a aula, viu? tá certo, eu vou parar aqui. Ainda vai estar. Deixa eu. Deixa eu interromper. E depois a gente